Bom, então vamos dar continuidade ao estudo da, da vida de Tim. Começamos na semana passada. A gente parou aqui nessa, nessa parte, quando o Ditinho está num bar, né? Uma festa, uma comemoração, ele diz, e descobrem ele, né? E os seres que ele habita, a gente está falando do etérico inferior, já são seres, ou seja, esses seres, né, já são seres muito acostumados, eles já estão há muito tempo ali, né? Aí acima aparece, né, a senhora, o ser, né, com um pé de pato, ela plasmada com, como se fosse uma mulher, e com os pés de pato, isso significa que ela já tem um conhecimento de como adquirir energia magnética fora da matéria, possivelmente já tem seus escravos, e recolhe magneto para ela e ela consegue plasmar esse corpo etérico, o corpo etérico usando o magneto do físico, né? E, mas ela não consegue plasmar os pés e acaba que essa plasmagem é do animal que ela está recolhendo o magneto, que é o pato, né? Então, de repente, o Ditinho está lá nessa festa, né? Ele diz ali que parece uma comemoração. Eu vou começar a ler daqui de cima. Ela chama ele para entrar, né? E oferece para ele champanhe. E ele fala: não gosto de champanhe, gosto de cachaça. Eu disse, né? Eu disse. Enquanto isso, foi chegando gente que não prestava atenção em mim. Era como se eu fosse um João ninguém. Comecei a ver aquilo como se fosse um pequeno bar. Súbito, alguém gritou comemorando uma data, sei lá. Vi então que se tratava de uma festa. Pensei em sair sem ser visto e ir procurar minha cidade. Sentia que aqueles con- conturbantes estavam ficando perigosos. Fiz uma tentativa quando alguém gritou: olhem, um impostor. Como veio parar aqui? Fui eu que convidou a vir até aqui, disse a mulher. Se não tiver padrinho, vou vendê-lo, gritou um homem que, virando-se para mim, perguntou: você tem algum padrinho? Então é nesse ponto que a gente parou na última aula. E a gente já havia combinado, né, que quem pudesse, quem quisesse, dar uma pesquisada nessa questão do padrinho, né? Alguém fez algum trabalho, deu uma olhada, quer falar alguma coisa? Eu não Não? pesquisei, não, mas o meu entendimento quando fala de padrinho é um mentor, né? Um mentor ou um protetor, alguém assim, que a pessoa se liga quando está encarnada. E no caso dele, que desencarnou sem conhecimento nenhum, acho que ele ficou meio perdido. É assim que eu entendo. A gente, quando trabalha com a espiritualidade, já tem um pouco mais de conhecimento, então sabe que a gente tem os mentores. É assim que eu entendi. Dani, você quer falar alguma coisa? Não. Então, tá bom. Eu confesso, Ara, que você agora me abriu aqui um pouco a visão, porque eu realmente não tinha entendido, eu fiz uma pesquisa rápida no Acanode, e não é que eu não tinha entendido, é que eu não sabia como que funcionava essa questão desse tipo de padrinho aí. Eu fiz uma pesquisa no Acanode e não tem nada daqui explicando exatamente esse tipo de padrinho. Porque aqui a gente não está falando do mentor da encarnação, né? Porque nesse momento, eu acho que, se eu entendi bem, né, a história, ele já passou por Pedra Branca,
Até ficou essa dúvida semana passada, talvez a gente vai esclarecer um pouquinho mais na frente, mas se eu entendi bem, ele já passou por Pedra Branca e o mentor dele já entendeu que ele está com a alma muito ativa e ele quer continuar por ali, né, vivendo nesse limbo aí do etérico, pensando que está no físico e tudo mais. E eu fiquei pensando, mas que padrinho é esse se o mentor da encarnação dele já partiu, né? E eu acho que a Ara conseguiu me abrir aí a mente, porque pode realmente ser algum ser que a gente se conectou durante a nossa reencarnação. E aí não importa a religião, né? Pode ser um santo da Igreja Católica, pode ser uma entidade da Umbanda, pode ser um mentor aqui, um guia, né, da doutrina do amanhecer, né, ou do espiritismo. Então, eu penso que quando a gente se apega a, a, qual- a qualquer ser desse que já que se propõe a auxiliar os reencarnados, né, ele acaba nos apadrinhando. E aí, né, a gente sabe que o padrinho dele era o vigário e o padre Juca, né? Não sei exatamente se, eu não me lembro agora se eram os dois ou só o vigário, porque fala muito do vigário, né? Que ajudava ele, porque ele deve ter se conectado com esse vigário, né, enquanto em vida. Mas também eu fiquei pensando que essa questão aí do vigário poderia ser uma projeção dele, ou seja, da forma que ele está entendendo que esse padrinho dele é. Talvez o padrinho dele seja um santo, isso aí não fala aqui na história, né? Talvez o padrinho dele seja qualquer outro santo da doutrina, da Igreja Católica, e ele está, a alma dele está interpretando, né, como se fosse aquele vigário que conviveu com ele enquanto estava reencarnado. Se vocês quiserem complementar alguma coisa, mais ou menos isso que eu pude entender. Se não, sigamos. Tentei pensar no meu santo vigário, mas a bebida me inibia. Como não tinha para onde ir, pensei que seria melhor ficar ali mesmo. Mas o homem, já aos gritos, repetia sua pergunta. Vamos, vamos, responda, falou-me a dona da casa, o espírito denso, de nome Isaura. Não, não tenho padrinho, respondi. Foi horrível. Uma mão quente e forte como ferro agarrou-me pelo braço e me jogou no meio daquela roda, ficando, ficando todos a me fazerem críticas e deboche. Lembrando as palavras do meu protetor, o vigário, achei que estava no verdadeiro inferno. E como sair? Não sabia. Minha tristeza causava risadas e nunca vi tanta euforia. Até que um chicote. A gente já tinha lido isso aqui, né? Porque a gente leu essa parte aqui. Então, tem alguma. Lá para baixo também fala alguma coisa sobre padre. Mas vamos seguir. Até que um chicote ressoou, como que vindo do infinito, com um silvo de dar medo. Foi como água na fervura. Senti que era retirado dali. Não sei como. E fui parar, não sei onde. Né? Aí a gente leu da carta aberta, né? Da moça que desencarnou, da carta aberta 4, da moça que desencarnou e ficou esperando a ressurreição, né? A vinda de Jesus e a ressurreição. E aí se conectou com a Tia Neva, ela indo, né, lá para Caldas Novas, passear, ela se conectou e pôde contar a história dela. Isso tudo a gente falou lá na semana passada. Muito bem. Estava diante de uma casa e já me preparava para nela entrar, quando ouvi gritos. Corri para ver o que era, e me deparei com uma mulher
praguejando, dizendo que o marido havia lhe dado seus filhos, havia lhe, perdão, o marido havia lhe tomado seus filhos. Aproximei-me da mulher, que praguejava demais, furiosa, e perguntei: tem alguma devoção? Tenho, sou espírito. Cruzes? Eu disse: os espíritas são loucos. Eu sou católico. A mulher se acalmou e pareceu estar envergonhada. Baixou a cabeça, dizendo: eu frequentava a casa da madrinha X, porém nunca me desenvolvi. Era um lugar onde se fazia muita caridade. Porém eu, que sempre fui responsável, só queria viver em volta do meu marido. Como se chamava? Teodoro. E com ele tive 6 filhos. Onde estão? Há pouco Teodoro passou por aqui e levou todos. Não sei para onde. E essas 3 crianças que estão aí, atrás da senhora? Não sei, não conheço esses infelizes. Porém, dizem que são meus filhos e me chamam de mãe. Ela, irada, arremessou algo sobre eles, que começaram a correr sem destino, deixando só nós dois. Meu Deus, pensei, passando a mão na minha testa. Pensei em ir embora, mas achei que não podia deixar a mulher sozinha. Lembrei-me do vigário quantas vezes ouvira dando conselhos, conciliando casais. Como foi que tudo aconteceu e a senhora veio parar aqui? Perguntou já impaciente. Eu não consegui entender se o marido dela está desencarnado, se isso é só uma coisa, essas crianças atrás dela, não tem muitos detalhes, né, se realmente era. Eu não consegui entender, não conta muito detalhes, né, porque diz que o marido dela, né, passou e levou as crianças, ó, passou e levou as crianças, e de repente tem 3 crianças atrás dela. Alguém consegue, tem alguma outra visão disso aí? Conseguiu entender alguma coisa que passou de perceber por mim? Ah, eu acho que estão todos desencarnados, pelo que ele falou, né? Ele falou que ele estava andando e viu uma casa, né? E viu essa mulher. Então, acho que isso Uhum. é todo mundo espiritual. É, A tudo dimensão. desencarnado. É, pelo que eu entendi, são todos desencarnados. É, E, e essa coisa das crianças, eu acho que ela estava bem confusa. Tem duas coisas que pode ser, eu aqui pensando, né? Pode ser que eram filhos dela de outra encarnação e que aí foram atrás dela. sim. É, ou o marido levou só 3 e deixou 3, mas ela não reconhecia eles por algum motivo. Uhum. Então, eu pensei nessas duas opções, talvez sejam mesmo o filho delas que estavam atrás dela, de outras, né, de outra vida, Uhum. alguma dívida que ela tinha aí. Isso, tá vendo uma cobrança. Tá vendo? Ela fala, realmente estavam todos desencarnados. Há pouco, o Teodoro passou aqui e É, levou todos. E não sei para onde foi. Mas também pode ser uma projeção, né, dela. Porque a sensação que eu tenho é que a sensação que eu tenho é que quando que o Diquinho ele não desencarnou faz muito tempo, entendeu? Essa é a sensação que eu tenho, né? Aqui não tem muitos detalhes e parece que essa senhora já desencarnou há muito tempo, né? Que também não conta como ela desencarnou e seria muito difícil assim um desencarne da mãe com 6 filhos e mais o marido. Ou seja, deve ser muito, 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 muito tempo, né, que eles estão desencarnados. Mas a sensação que eu tenho é que o Ditinho, ele teve um desencarne não muito tempo atrás, mas também pode ser só uma sensação. Não consigo afirmar isso. Tudo bem.
Aqui em cima é interessante a gente perceber, né, que a questão da. Sabe Deus mais inglês? A questão da caridade, né, que não importa onde você trabalha, né, onde nós trabalhamos, seja no centro espírita, seja no terreiro do Umbanda, seja numa igreja evangélica, seja numa igreja católica, seja em qualquer doutrina, seja no budismo, não importa, né? Ou seja, em lugar nenhum, seja atravessando senhorinhas no, no sinal. Tudo que a gente faz e que promove o bem, vamos dizer assim, né, vamos resumir assim, isso gera bônus para a gente, né? Toda caridade que a gente faz, tudo. E não só caridade, assim, caridade a gente pode entender como, por exemplo, uma pessoa uma vez falou assim: Nossa, agora eu faço questão de deixar todo mundo passar na minha frente no trânsito, entendeu? Isso é uma forma de caridade, né? Fica todo mundo estressado, todo mundo correndo o tempo todo, e tudo mais, e você deixa, né? Se a gente deixa as pessoas passarem e tudo mais, né? Isso é uma forma também de caridade, gera bônus. A grande diferença de trabalhar sem doutrina ou numa doutrina e na doutrina do amanhecer, e agora eu vou falar da doutrina do amanhecer, que é, né, puxar sardinha para puxar a brasa para a nossa sardinha, né? Que é o que eu entendo, que é o que eu estudo e pratico, entendeu? É que aqui nós ganhamos muito bônus, mas muito bônus mesmo. Cada trabalho, ele dá muito bônus para a gente. E a gente não precisa, por exemplo, para um reajuste, a gente não precisa de tanto bônus assim para, por exemplo, ir no etérico, projetar no etérico, fazer um teatro, né, o mentor trazer a pessoa que precisa ser registrada, né, vamos chamar de cobrador, e, e ele se registrar, ou seja, ele, se ele tem o direito de cobrar, porque ele é a vítima, né? Então ele se reajusta e com aquele cenário que foi criado na frente dele, né? E a alma dele se sente feliz por ter feito a sua vingança e ele acaba deixando, né? Então não é necessário tantos bônus assim para esse tipo de trabalho, né? E nos conta o pessoal lá de Lutaraz, né? Que existe uma fila de seres já iluminados, né? Não luminosos, talvez até luminosos, mas eu acredito que sejam mais iluminados, né? Ou seja, que ainda, qual a diferença do luminoso para o iluminado? O luminoso ele já não tem mais nada a resgatar. Então, se bem que eu preciso rever isso, Dani, se você puder me ajudar, Pai João é luminoso, mas o Pai João ainda tem resgates a fazer, né? Então, eu acho que isso Luminoso não é, tem missão, não é missão voluntária. Ele se não candidata para resgate, fazer aquilo. não Oi? resgate, não Não, não resgate. resgate. Não. Então é só evolução. Ok, então posso continuar com esse parâmetro. Talvez, de repente, eu mude, mas então vamos manter esse parâmetro, né? O luminoso, ele não tem mais envolvimento direto, ou seja, não tem nenhum ser que vibre nele que o prenda, por exemplo, no planeta Terra, né? E o iluminado, apesar dele ter alcançado a sua iluminação, dele poder partir para as dimensões não manifestas, ele ainda tem resgates a ser feito, né, no planeta que ele reencarnou aí 21 vezes. Então, se tu estava falando isso, gente, eu te completamente. As mulheres são boas para isso, para voltar ao público.
luminoso, iluminado. Aquela conta daí, não estava falando. Ninguém consegue lembrar, não? Que isso foi por esse caminho? Você tá procurando. Eu não entendi o que que você está procurando. Hum. Você não entendeu? Não, você está procurando o que no texto? Não estou procurando no texto. Estou tentando encontrar o caminho por que que eu comecei a falar de luminoso e iluminado. Ah, porque você estava falando que quando a gente está trabalhando numa doutrina, a Isso, gente tem ok. um Ah, muito bem. caminho, né? A gente tem um caminho, e Isso, quem não tem fica perdido. já peguei. Isso. Não é o seguinte. Então, é, nos conta o pessoal lá do Taraj que existe uma fila de iluminados, né? Aí eu expliquei a diferença de luminoso para iluminado, ou seja, iluminados, eles precisam ainda fazer os seus resgates, né? E não tem mais reajuste para fazer, mas ainda tem resgate. Tem até alguns que ainda tem alguns pequenos reajustes que não precisa mais reencarnar. Pode fazer né, fora da matéria, no astral superior. E então eles querem, existe uma fila de seres querendo trabalhar como guia, como mentor na doutrina do amanhecer. Por quê? Porque Pai Seta Branca, ele, um modo assim, bem nosso de falar, ele é muito rico, ele tem muito bônus, ele pode distribuir bônus à vontade. E os bônus ajudam né, nessa questão do resgate. O mestre Nicés está dando, né, inclusive nesse momento, né, a evangelização, só que agora ele não faz mais ao vivo, quer dizer, ele faz ao vivo lá, né, para quem está lá, e não faz ao vivo na internet, e eles estão tratando sobre um tema que é o equilíbrio. Né? E o que nos faz, ou qualquer ser, voltar ao equilíbrio é o bônus, né? Quer dizer, uma das coisas que ajuda o ser a voltar ao equilíbrio é a questão do bônus. Né? Então, por isso que existe dizem que existe essa fila de mentores, né, de seres querendo trabalhar na doutrina do amanhecer. Mas o importante, voltando ao texto, é que não importa qual é a qual é a doutrina, a religião que você vai trabalhar, né? Porque o que salva não é a doutrina do amanhecer, né? Eu falei uma palavra que não existe, né? Salvação. O que a salvação para a gente é tirar a centelha dos mundos manifestos. O que tira a centelha dos mundos manifestos é a evolução da alma, né? A alma subir de plano em plano. E isso até o ateu pode fazer, né? Existem ateus aí que, eu imagino, que estão no quarto plano vibracional, tranquilo, com a sua alma serena, e a centelha conduzindo, ajudando-se, né, ele a conduzir a sua reencarnação. E aí, se eu conheço, eu só não vou falar nomes, eu conheço sacerdotes, né, que são completamente desequilibrados, entendeu? E talvez esteja próximo, próximo, saindo do primeiro para o segundo plano vibracional. Muito bem. Então vamos seguir. Alguém quer falar alguma coisa? Isso que você falou, né, de ateu, aí eu tenho uma pergunta. Sim, A gente está culturando nossa alma, certo? sim. E essas histórias que a gente está vendo, e eu também tenho acompanhado lá a evangelização do Tarásio, Uhum, e o mestre Sincero falou uma coisa muito interessante, ele estava falando isso dos equilíbrios, né? uhum, E ele mostrou lá acho que dimensões, quando ele fala, né, a pessoa que vive no ego e depois vai subindo, subindo, acho que é dimensões que chama isso, né?
Até São os quando você... planos, os planos. É os planos, isso, do equilíbrio, Uhum. desequilíbrio, a pessoa que oscila muito. E, Isso. e um desses ele falou aqui, geralmente estão os ateus. Eu acho que era, eu não sei se era no pessimista, algum desses assim, não me lembro. Uhum. E aí eu também já tinha lido sobre isso, também, sobre ateus. Eu concordo com o que você falou, que independente da religião, é o equilíbrio do espírito, né? Uhum. Mas a falta de conhecimento desequilibra também. Então, o ateu não tem conhecimento. Um ateu que não acredita, eu acho que era até no orgulho e no egoísmo, acho que era no orgulho, exatamente. Ele colocou o ateu como vibrando no orgulho e no egoísmo. E eu entendo assim, a pessoa que é ateia, né, não acredita num ser superior. Isso é muito orgulho. Acredita que, claro que também depende, né? Estou generalizando, tá? Tem ateus e Uhum. ateus. Mas não acreditar que existe um ser que criou, se a gente olhar a natureza lá e achar que não existe um poder superior que criou tudo isso, que a gente tem condição de criar essas coisas. Um ateu não acredita num Deus, não acredita num poder superior, acha que a gente é, não sei, mas não tem conhecimento do mundo espiritual e acha que morre e acabou. E como é que essa pessoa consegue ficar equilibrada? De novo, para mim, eu acho que é muito orgulho pensar dessa maneira, mesmo que seja uma pessoa que faça coisas boas, que está adquirindo bônus, mas é uma pessoa orgulhosa. E quando desencarna e dá de cara com o mundo espiritual, como é que faz? Não tem conhecimento nenhum do mundo espiritual. Então, cara, vamos ver se eu consigo lembrar isso tudo e eu vou fazer um comentário que eu penso, tá? É minha opinião. É, eu amo estudar religião. Já estudei algumas, né? Já cheguei bem, um pouquinho longe em algumas, né? De ensinar e tudo mais. E eu amo ouvir, hoje em dia nem tem muito mais, né? Debates entre, por exemplo, eu vou dar esse exemplo porque da doutrina que eu fui desde criança, né? Do cristianismo, que é o protestantismo, né? Que saiu da Igreja Católica, versus judaísmo, né? É, é, judeus não debatem com ateus, eles não se prezam a isso, mas os cristãos, né, os protestantes, sim, debatem muito com os ateus. E eu penso, Oara, que o ateu, tá, pelo menos alguns que eu vejo, o único problema deles eu vou dar um exemplo de um que eu sigo muito. Não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem o Sérgio Sacani? É, ele tem o Space Today, o canal do. Né? Ele é professor de geologia, mas ele dá aula em pós-graduação de astronomia. Vocês não conhecem? É um careca cabeludo. Ele tem cabelo grande para trás, mas ele é careca. E ele é bem gordinho, né? Muito inteligente e tudo mais. Então, o que que acontece? Eu acompanho muito o Sérgio Sacani. O Sérgio Sacani, para mim, ele é um ateu, né? E ele fala assim, eu sou um ateu de minha tigela, né? Porque os próprios ateus brigam comigo, porque eu sou um ateu de minha tigela, porque eu não milito, tá? Mas se ele perguntar, você é o quê? Ele fala, eu sou ateu. Ele, para mim, eu não sei se, e eu acredito que não é, porque eu já vi muita coisa do Sérgio ao vivo, assim, podcast dele comentando o lançamento de foguete e tudo mais, né, durante 4, 5, 6 horas, sabe, debaixo de sol e tudo mais.
né? E eu acompanhando, né? Trabalhando e ouvindo, ele falando, e chega um e tal. Então, assim, não tem como uma pessoa manter um personagem durante muito tempo. Então, eu acredito que ele não é um personagem, tá? Então, o Sérgio Sacani, sendo um ateu, ele é uma figura, na minha opinião, muito próxima a Jesus, mas muito próximo. Eu gostaria de ser tão parecido com Jesus quanto o Sérgio Sacani é sendo ateu, porque ele é uma sumidade no que ele se propõe a fazer, que é geologia. Ele é um cara, pra vocês terem uma ideia, ele é, sei lá, um dos 10 caras que entrava em reunião para tratar de pesquisa da onde vai ser, de quanto vai ter de petróleo no próximo, no pré-sal, por exemplo. Entendeu? Ou seja, coisa que é estratégia para a nação inteira. E não é qualquer pessoa que pode estar ali, porque a informação não pode vazar. Então, ele é uma sumidade em geologia, em petróleo, em astronomia, sabe? É um cara extremamente inteligente e ele, às vezes, vai debater com pessoas que, é, aqui eu posso falar, tá? Que só tem fé, que não tem nenhuma base para sustentar a fé dela. Ela só tem a fé porque o tataravô ensinou para o bisavô, o bisavô ensinou para o avô ensinou para a mãe ensinou para a pessoa. E a pessoa não consegue responder meia pergunta. Então, assim, mas por que disso? Me responde isso. Aí a resposta da pessoa vai ser assim, não, isso são mistérios insondáveis de Deus. Isso aí a gente só vai, porque eu já escutei muito isso, tá? Isso a gente só vai descobrir quando a gente chegar na glória e estiver com Deus. Aí a gente vai descobrir o porquê. Então, pessoas assim que não têm base nenhuma, somente a fé, somente a historinha que alguém contou para ela, entendeu? E ele olha assim, né, com aquela cara de tipo, pô, coitado dessa pessoa, cara. E trata a pessoa como se fosse uma pessoa, a pessoa mais importante do mundo, entendeu? Então, isso é um exemplo que eu vejo na vida do Sacani. Então, assim, apesar dele não conhecer a vida fora da matéria, só dele não destratar e ajudar essas pessoas ignorantes e tudo mais, ele está querendo adquirindo seus bons, ok? E aí, o que que acontece? Eu penso que, tirando em base, tirando por base o Sérgio Sacani, né, até meu filho fala assim, pai, se você tivesse nesse discurso aí, nessa podcast aí, o que que você falaria? Aí eu falaria assim, ó, vocês estão discutindo coisas completamente diferentes. O Sérgio Sacani, que é o ateu, ele acredita em uma coisa que os teólogos chamam de Deus, e ele chama de outro nome, que não Deus. São coisas, é a mesma coisa, só que um chama de Deus e o outro chama de outra coisa. Só que esse daqui não sabe que existe o todo acima do Deus. Ele está discutindo como se esse Deus, né, que a gente sabe, né, que é o Lorum, né, não vou dizer o nome de outras, como ele é chamado em outras religiões, para não ofender, a gente sabe que esse Deus não é o todo, ele só é o organizador da matéria, ele só quis brincar de ser Deus, né, e se chamou de Deus Todo-Poderoso. E aí criou o que a gente conhece como, é o que a gente está tentando sair dele, né, como os mundos, as dimensões manifestas, que é a energia pura luz que foi manifestada e foi condensada e foi criado todo esse mundo material, né, o físico, o etérico, o astral e o mental. Né? O mental, meio lá, meio cá, porque é a transição. Entendeu? Então, um chama de a emanação do Big Bang e o outro chama do Deus lá, que ele dá o nome, que eu não vou citar o nome, né, dele aqui. Mas eles estão falando da mesma coisa. A questão toda é que um teólogo, ele lê um livro mitológico como se fosse uma verdade absoluta. Eu não estou dizendo um livro específico, tá? Eu sei que está todo mundo pensando no livro, qualquer livro mitológico.
porque existem mais de 100 mitologias espalhadas pelo planeta, e eu não sou especialista em mitologia, mas todas elas têm mais similaridade do que diferença. Se a gente pegar a, a mitologia sumeriana, né, da onde partiu, né, lá de... É que eu não quero falar o nome da palavra, o nome da cidade, que vai ficar muito na cara. Lá da Mesopotâmia, né, não quero falar o nome da cidade, porque senão todo mundo vai matar a charada, eu não quero ofender ninguém. Mas se você pegar essa mitologia e comparar com a mitologia mais conhecida no Ocidente, é a mesma coisa. Até os personagens são os mesmos, entendeu? Os eventos são os mesmos, é tudo a mesma coisa. E aí o teólogo que está defendendo essa mitologia, né, daqui do Ocidente, que saiu lá da Mesopotâmia, ele lê, interpreta a mitologia como se fosse literalmente aquilo que tivesse acontecido. E não é. O que é a mitologia? A mitologia é uma forma de uma sociedade tentar descrever, através, vou usar esse termo, dos seus médios, como que tudo se originou, da onde que nós vimos, para onde que nós vamos, entendeu? Então, cada povo, na época, né, na sua época, cada povo, não, povo também, mas como é que chama? Não é nação, oh, meu Deus, me fugiu a palavra. Cada sociedade organizada, seja ela incas, maias, astecas, nórdicos, tupinambás, tupiniquins, todos os povos do Oriente, as sumerianas, se você pega tudo isso e começa a fazer a comparação, tem mais coisas iguais, só que com metáforas, com histórias contadas para aquela época, para aquele povo entender. Porque quem contava essas histórias? Quem criava essas histórias? Vamos pensar aqui no Brasil. Como é que funcionava a sociedade do Brasil, né? A sociedade indígena. Tinha um cacique, que era o homem da lei da tribo, e tinha os indígenas. E o cacique queria manter a ordem com os indígenas. Só que, se o cacique sozinho, né, um cacique para tomar conta de 500 índios, ele não tem força suficiente. Então, o que ele precisa? Ele precisa do pajé. Quem é o pajé? O pajé é a ligação entre o cacique, os índios e o Todo-Poderoso, o Sobrenatural, o Criador, porque as pessoas olham para o lado e falam assim: isso aqui não pode ter saído do nada. Outro dia eu vi uma história, né, eu fiquei surpreso, porque eu nunca tinha pensado isso. Da onde vem a massa de uma árvore? Vocês já ouviram esse áudio de um cientista falando, explicando da onde que vem a massa de uma árvore? Não vem da semente. A semente não tem a massa para transferir a massa da semente para uma árvore. Não vem da terra, porque a terra não perdeu a massa dela, entendeu? Vem do carbono, vem do ar, vem do carbono que ela absorve, né? Então, o carbono que vem trazendo, que também é manifesto, né? Massa, vem trazendo a massa para a árvore crescer. Então, assim, os seres começam a olhar em volta e começam a se questionar: cara, como isso aqui tudo, né, surgiu? E, na minha opinião, quem cuida de tudo isso, né, que sabe por que o planeta Terra foi criado, por quem foi terraformado. E aí, por exemplo, na nossa mitologia, quem terraformou o planeta Terra foram os Equitumães. Na mitologia suméria, tem outro nome. Na mitologia judaica, tem outro nome. E por aí vai. Então, na nossa mitologia, a gente chama de Equitumães. Ok? Tudo bem. Então, quem toma conta
eu vou falar duas coisas. Quem toma conta da bagunça organizada e do livre-arbítrio dentro de uma caixinha, que é isso que acontece. Aqui é uma bagunça, mas organizada. Tem alguém olhando, "Oxe, vem para cá, não, não sai daqui não, não sai do quadradinho não." Entendeu? Quando começa a fugir demais, né? Uma vez eu ouvi uma história de que várias vezes, várias vezes, e uma eu tenho certeza, né, que é uma verdade essa história, na época dos romanos, quando um império estava prestes a se tornar todo poderoso do planeta, aí a espiritualidade intervia e falava assim: chega de brincar de polícia e ladrão. Agora acabou. Acabou para vocês. Foram. Não quiseram se consertar, agora acabou. Cadê o Império Romano? Se a gente pegar o Império Romano na época de Jesus, ele praticamente dominava o planeta inteiro. Cadê o Império Romano? Por que que caiu o Império Romano? Então, na minha opinião, isso é dedo de quem toma conta dessa bagunça organizada. Ok? Então, quem toma conta disso, em cada. Como está me faltando esse nome, civilização, em cada era, coloca um representante lá. E esse representante chama-se pajé, né? Dão-se o nome de pajé. Por quê? Porque ele encarna justamente para fazer essa conexão. Olha, isso aqui não saiu do nada, tem alguma coisa aqui para começar a contar uma história dos, dos seres que estão reencarnados, de que isso não foi um acaso, né? Se a gente for ver aí as como é que chama isso? Os ajustes, as constantes, constantes universais, não, constantes cósmicas, alguma coisa assim, né? É um fino ajuste, e se eu não me engano, está lá na 12ª casa, né? 0, que se for um para cima ou para baixo, o universo todo entra num colapso e, acabou o universo, manifesto. Constantes cosmológicas, assim se fala, se eu não me engano. Entendeu? Então, assim, é muita coincidência, todas essas constantes cosmológicas estão perfeitamente ajustadas, né? E por um acaso. Então, voltando à questão do ateu, eles falam da mesma situação, só que um bate o martelo dizendo é Olorum, vou falar o nome Olorum porque é o nosso aqui, né? E se vocês não sabem, o Olorum já está cristificado. Ele já se cristificou faz algum tempo e ele agora está ativamente trabalhando para os resgates junto com o Cristo. Isso não significa que algum outro ser não assumiu o lugar dele, aonde o cultuam como, né, uma divindade, que fazem coisas para ele, para receber coisas em trocas. Eu não quero entrar no detalhe, nem falar nomes, né? Mas o verdadeiro Olorum, né, o criador de todo esse universo material, ele já foi resgatado, já está crucificado, já está trabalhando ativamente, e eu sou daqueles que defendo que, se, eu vou falar assim para ser educado, que isso vai ser guardado, vai ser gravado. Se a tia estivesse viva, talvez, e só talvez, nós falemos, com os poderes de Olorum na linha desse amanhecer, ele tiraria na linha desse amanhecer, porque agora Olorum é 100% cristificado. Então, fala, com os poderes de Olorum tem o meu Deus, o ministro, o Batalá, igual. Mas a tia não está viva e nem todo mundo tem contato com o Quatai 108, e aí vocês já entenderam, né? As coisas demoram a mudar. Enfim. Então, Wara, eu penso que eles falam da mesma coisa, da mesma fonte, só que cada um dando um nome e um dizendo, olha, eu sou. Porque o ateu é só um nome, tá?
Porque o ateu ele afirma, não existe Deus, mas ele também não pode afirmar que existe, tá vendo? Eu falando que é Deus, né? Que não existe esse ser. Ele não pode afirmar. Se você chegar para um ateu, né? E falar assim, então me prova que não existe esse ser que criou tudo, que gerou toda essa energia. Ele não tem como provar, entendeu? E o teólogo também não tem como trazer provas científicas. Ele pode chegar muito perto, né? Mas ele não tem como trazer através do método, essa é melhor falando. O teólogo e nós também não podemos, através do método científico, e eu vou dizer ainda, provar que o todo existe, que a energia, essa energia foi condensada por um outro ser que se disse, né, o Todo-Poderoso, mas que não era, que era apenas mais uma emanação, né, mas sabia como manipular a energia, resolveu brincar de ser Deus e criou esse mundo material que a gente vive nele, que por algum motivo a gente se afastou. E qual o objetivo desses ensinamentos aqui? É que a gente fique sabidinho? Não, é que a gente entenda que aqui não é o nosso lugar, com a alma, com a razão, entenda qual é o caminho que a gente tem que fazer de volta, né? E o que a gente não pode deixar não pode fazer para que a gente não fique por muito mais tempo perdido aqui, né? E aí pode alguém levantar a mão e falar assim, nossa, mas agora que eu estou na minha melhor fase, mas agora que esse planeta para mim está a coisa mais linda do mundo, estou realizando todos os meus sonhos. Tudo bem, mas tem coisa muito mais interessante, muito melhor, né? Fora da densidade que é esse planeta. Você conseguiu entender como eu penso essa situação aí da questão dos ateus? Então, assim, não importa. Por exemplo, a minha mãe não acredita em vida fora da matéria. Ela acredita que morreu vai ter o julgamento, o céu ou o inferno, eternamente. E ninguém consegue tirar essa cabeça dela, porque ela tem as limitações dela e ela não vai contra o que ela aprendeu desde 1 ano de idade. Não tem como mudar isso. Você pode ir por amor, por razão, matemática, filosofia, não tem como mudar. E eu posso te garantir que eu, tá? Não conheci ninguém com amor mais próximo de Jesus do que minha mãe. Não é porque é minha mãe. Vocês sabem que eu não sou muito emocional. É razão pura que eu estou falando. Entendeu? E aí? Minha mãe não acredita em nada disso, mas você acha? Eu pelo menos, tenho certeza que quando minha mãe desencarnar, ela tem lá o padrinho dela que vai, vem, Maria. Entendeu? O máximo vai passar lá em Matã, né? E vai ver que não existe religião fora da matéria e vai se conscientizar. Ou vai ver até, enfim. Entende, Ara? Então, assim, a religião não salva ninguém, ela pode ajudar. O que eu penso é que algumas doutrinas barra religião, elas teriam o propósito de ajudar, porque toda religião constituída no planeta Terra, isso é conhecimento da doutrina do amanhecer, talvez outras doutrinas herméticas, fechadas, também falam a mesma coisa, mas é um conhecimento da nossa doutrina, né? Que todas as religiões formalizadas no planeta Terra, ela faz parte da corrente branca do Oriente Maia, assim como a doutrina do amanhecer. Entendeu? É um elozinho da corrente branca. Né? E todas elas foram implantadas com o propósito de resgatar a centelha. Mas no meio do caminho, o Vale Negro se intrometeu, e eu não posso entrar em muito detalhe, porque isso aqui fica aberto, né, no YouTube, mas o Vale Negro se intrometeu, e a gente tem a história muito bem contadinha dentro do game,
entendeu? Principalmente aqui no Ocidente, né? E aquilo que deveria levar as centelhas ao amor do Cristo e ao amor do todo, acabou indo por outro caminho, né? Se distorcendo e, ao meu ver, muitas doutrinas barra religião, ao invés de aproximar, fazer o tal do religare, né? Estão fazendo muitos se afastarem por conta da influência que o Vale Negro, né, os conceitos que o Vale Negro implantou dentro de religiões barra doutrinas que deveriam é, aproximar os seres, né, do amor incondicional, né, o Cristo depois de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, ao meu ver, não importa se é ateu ou se não é ateu, né? Uma coisa que eu tenho certeza é que o todo, ele não precisa de adoração. É igual eu pedir para a bactéria que nesse momento está trabalhando lá no meu intestino, para mim, eu falar assim: oh, você não vai me fazer uma adoração hoje, não, bactéria? Você não vai se ajoelhar e dizer que eu sou o Todo-Poderoso, a razão do seu viver, apesar de eu ser a razão do viver dessa bactéria? Você não vai me adorar, não? Seria ridículo eu pedir isso para uma bactéria, né, que está dentro do meu intestino. E a mesma coisa o todo, nós fazemos parte do todo, nós somos uma célula, uma centelha do todo. E ele não está querendo que nós o prostemos, adoremos. A única coisa que a gente precisa fazer é reconhecer quem nós somos e se conectar novamente com ele, perdendo a ilusão que é essa criação manifesta da energia pura do todo que foi condensada e manifestada aqui nas dimensões manifestas. Então, tem muito ateu que não posso dizer que vai passar direto por pedra branca, mas tem muito ateu que quando bater em pedra branca, a consciência dele vai sair dali limpinha e ele vai falar: para onde que eu tenho que ir? Entendi tudo. Como que eu pude não entender quando estava encarnado, mas agora já entendi tudo. Entendeu? E tem muito religioso que vai, infelizmente, criar um corpo etérico e ficar como sofredor, né, aí nas dimensões mais densas. Se alguém quiser complementar. Misturei meu pensamento com o conhecimento da doutrina, tá, gente? Não leve isso como uma verdade absoluta, por favor. Alguém quer falar alguma coisa? Está todo mundo me ouvindo? Alguém fala aí que está me ouvindo. Por favor. Parecendo agora que eu estou congelado, tem ninguém me ouvindo. Estamos sim, mestre. Então tá bom. Tá bem. Sigamos então aqui. Onde nós paramos? Já leu isso aqui, né? A irada arremessou sobre ele. Ok. Como foi que tudo aconteceu? E a senhora veio parar aqui? Perguntei, impaciente. Não sei como vim parar aqui. Vi então, desesperado, uma avalanche de labaredas de fogo que nos rodeou, mas nos deixou em paz. Ou seja, rodeou eles, né, e deixou eles tranquilos, né, trouxe paz para eles. O que significa isso? Perguntei assustado. Esse é o fogo etérico. Ela me explicou. Ó, tá vendo como ela já está há bastante tempo? Essa é a sensação que eu tenho, que ela já está há muito tempo fora da matéria. Por isso que morreu ela, morreu o marido, morreu 6 filhos. Ela deve estar. Ah, Dani, você levantou a mão? Desculpa, pode falar. Eu não vi, Dani, desculpa. Não, não levantei, não, foi acidente. Ah, foi? Quer falar nada, não, Dani? Não, tá tudo Complementar bem. o que eu falei? Pode também discordar, se vocês quiserem, tá, gente? Ninguém é dono da verdade. Tudo bem. Então, tá vendo que. Tá vendo? Se ela está explicando, ele não sabe o que que é o fogo etéreo. Até a gente que é encarnado sabe o que que é o fogo etéreo, né?
E, e ela não sabe o que que é o fogo. Ele não sabe. E ela foi explicar para ele. Ela me explicou. O fogo que queima as baixas vibrações. Entendi que era uma proteção de Deus, que nunca deixava seus filhos, mesmo aqueles que, como nós, estão numa triste situação. Há quanto tempo está perambulando por aqui? Perguntei. Perdeu como eu o rumo de casa? Isso aí ele perguntando para ela, né? Vou lhe contar o que me aconteceu. Alguém quer ler no meu lugar? Daqui em diante? Esses diálogos, né? É muito ruim para eu ler. Alguém help me, please? Eu posso ler, Então tá bom. mas aí você me fala quando quiser que pare, Sim, né? Eu vou tá lhe bom. contar o que me aconteceu. Eu tinha 3 filhos e vivia em paz com meu marido. José, o meu filho mais velho, trabalhava numa oficina e era muito apegado a mim e eu a ele. No dia do meu aniversário, José, na presença de todos, colocou um lindo anel em meu dedo, dizendo: Toma, mãe, é para a senhora. Era uma joia cara. Fiquei emocionada, porém preocupada, pois como aquele jovem poderia ter comprado tão preciosa joia? À noite sonhei que eu estava numa rica sacada e, olhando minha mão, não vi o anel. 3 jovens seguiam à minha frente e, sem reparar quem eram, gritei. E qual não foi minha surpresa? Os jovens eram os meus 3 filhos. No meu sonho, culpei sem clemência o meu José pelo desaparecimento do meu anel. Foi tudo horrível. A partir daí, finalmente, uma criança muito parecida com José é quem estava com o meu anel. Passei o dia com este sonho, me martelando a cabeça, e à noite fui ao centro espírita, onde me disseram. Peraí, que agora baixou aqui. Foi ao centro. Ah, peraí, que agora eu me perdi. Sofrer com. Aqui, ó. Aqui. Ah, tá, achei. Oi, peraí. Foi ao centro espírita e me disseram que José viera nesta encarnação para se reajustar comigo. Eu continuei a sofrer pelo sonho, como se fosse uma verdade. Imagine se eu teria coragem de acusar o meu José. Resolvida, cheguei a José e lhe perguntei: Meu Peraí, filho, deixa eu como falar uma você. coisa. Cara, Uhum. é, isso é uma situação que aconteceu no centro espírita que a gente, aqui na doutrina, tenta evitar, né? Quando um visitante chega para conversar com a entidade, né, a entidade vê o quadro, sabe o que está acontecendo, mas a gente não é de bom grado, né? Na verdade, é uma falta de conduta doutrinária, né? O aparar, contar para a pessoa, para o visitante, o que está acontecendo, né? E isso vai interferir vai acabar interferindo, né? Imagina, eu tenho um filho que mora comigo, e aí eu vou num centro, vou na doutrina do amanhecer, e o preto velho fala, que seu filho lá é um cobrador. Ferrou, como é que vai ser? É complicado, né? Então, isso é só um detalhe aqui que todo mundo aqui sabe, mas é bom entender. É bom a gente deixar frisar mais uma vez, né, que o preto velho sempre tem que dar uma, a mensagem, né, de esperança, não de deixar a pessoa pior. Pode continuar aí. Ok. Se a senhora soubesse, perderia a graça, respondeu-me ele sorrindo. Sim, porque ele estava se sacrificando para pagá-la. José sabia que eu tinha verdadeiro horror a roubo, que eu era intransigente com essas coisas. Insatisfeita, fui falar com a minha vizinha, uma amiga íntima, e qual não foi. Peraí, minha amiga íntima, e qual Meu não erro, foi meu erro. o meu erro? Deixa eu subir um pouquinho. Ela, ela me contou. Peraí, que agora o meu saiu do lugar. Tá, achei. Ela me contou que havia sido cometido um roubo na oficina
em que José trabalhava. Mais tarde, José estava numa pescaria quando 2 policiais bateram à minha porta em busca de esclarecimentos. Fiquei como se o mundo tivesse desabado sobre mim. Mal consegui falar. Meu Deus, roubo? Sim, afirmaram os homens, na oficina em que seu filho José trabalha. A vizinha minha confidente disse quase gritando: Nossa, dona Lia, coração de mãe não se engana, bem que a senhora suspeitava de seu filho. Isso mesmo. Tá, peraí que agora. Aqui. Ok, deixei, tá. Baixei a cabeça enquanto a mulher contava aos policiais o caso do anel. Ouvi os passos de José que chegava, e não defendi meu filho. Arranquei o anel do dedo e lhe entreguei. José me olhou com ternura e amor e me disse: Não, mãe, o anel é seu. Junte algumas roupas para mim. Logo que se apure esse roubo, eu estarei de volta. José era o gerente da oficina e por isso fora chamado. Não haviam suspeitas dele. Quando fui arrumar suas roupas, encontrei as duplicatas do anel, que seria pago a prestações. E eu havia condenado meu filho. Desesperada, tomei uma dose letal de estricnina e acordei aqui. Todo mundo sabe o que é estricnina? Sim? Não? Sim. É um veneno. Estricnina é um veneno muito poderoso. Pode continuar. Meu Deus, o que vamos fazer? Perguntei. Ouvimos então uma voz que me era bem familiar. Era o velho vigário, que, se aproximando, colocou a mão sobre a cabeça da mulher e disse: Esta confissão te salvará. Teu filho já te perdoou. Vá se encontrar com ele. Onde? Perguntou Lia, dando um suspiro de alívio. No verdadeiro plano dos espíritos. Como te fez bem esta confissão. Mas eu sou espírita, disse a mulher, vendo o vigário. Além disso, sou uma suicida. Não tem importância. A vontade de Deus não distingue religiões. Foi impressionante aquele momento. Quanta paz, quanta segurança. Vamos, disse o vigário, segurando a mão de Lia. Eu também quero ir, gritei. Não me deixe, por favor. Ele me olhou com ternura, dizendo: Esta mulher já pagou pelo seu erro, nada mais tem a fazer. A presença do seu filho será a sua comunhão. E eu, que será de mim? Ainda não podes. Desencarnastes 10 anos antes do programado. Não era o teu dia. Morrestes pela irresponsabilidade da tua alma. Ainda terás que esperar aqui por teu pai. É que aqui é o seguinte, ó. Aqui eu só coloquei, só consertei, porque não que eu estou consertando nossa mãe, né? Mas aquela coisa de trocar, falar, usar alma para espírito, espírito para alma, né? Então aqui, morreste pela responsabilidade do teu espírito, mas não é, a gente sabe que é pela responsabilidade da alma, é porque é a alma que decidiu ir no bar tomar cachaça e tudo mais, né? Por isso que eu coloquei entre aspas alma. Pode seguir, Ana. Ainda terás que esperar aqui por teu pai e por tua mãe. Nada fizestes. Tu te misturastes com os marginais sem ser marginal. Terás que vagar, ainda por período igual a 5 anos terrestres. Se souberes te manter, se aprenderes a respeitar os outros, logo sairás deste desespero e seguirás para outro plano. Oh, meu vigário, como podes fazer isso comigo? Destes a extrema unção àquela espírita e a mim, que nunca te esqueci. Me deixas aqui? Titinho, tudo que fizeste por esta mulher Alia vai sempre servir para ti. Duvidastes do amor de Deus, e eu fui instrumento para não mais duvidares. Embora ela seja espírita e é um representante da Igreja Católica Apostólica Romana, nada tem a nos separar, e continuarei com as minhas convicções. Titinho, estamos num mundo de realidades.
As religiões não unem nem separam, e sim o amor de Deus. O verdadeiro amor do Espírito da Verdade, no Espírito da Verdade. Sempre te chamei para a igreja, para que pudesses aprender a caridade, mas não me destes atenção. Peraí, deixa eu ver se acabou. Não acabou. Vamos parar um pouquinho, porque já tem muita coisa, né? Muita Uhum. coisa. Eu espero que a gente consiga lembrar de tudo. Então, ela está contando para ele como foi o desencarne, e você vê que a alma dela está extremamente ativa, ela não se perdoa por ela ter, é, ou seja, parecia que o filho dela era um menino bom, trabalhador, estava pagando a prestação do anel, e ela, a história não diz, mas o que parece é que não deu nada pro rapaz, né? E o rapaz só saiu com a polícia. E ela, quando descobriu, foi lá e mexeu na roupa e viu o boleto, ela automaticamente, eu estou pensando aqui, né, por um impulso, né, a tia tem uma carta muito, até pode ser a próxima que a gente pode estudar, né, o perigo do impulso, né, então, pelo impulso, ela foi lá e cometeu, né, tomou a estrepnina e cometeu o suicídio. E ela está contando isso para ele com a alma dela muito ativa. Parece que isso aconteceu ontem, mas já aconteceu tem muito tempo. Eu percebo aqui também, bom, tem muitas coisas que a gente pode tirar daqui, mas, por exemplo, eu percebi aqui, olha, você vê que o vigário diz, e para mim está muito claro que esse vigário é, é, é como eles entendem que é esse mentor. Tá? É como eles entendem, principalmente o Vitinho, que ele não é o mesmo vigário, é o que eu estou entendendo. Talvez alguém tenha uma visão diferente, né? Até porque ele fala, não se preocupa com religião e tal. Então ele está se apresentando, porque você imagina, um camarada que foi católico a vida inteira, de repente vê um pai de santo, vestido de branco, cheio de guia, ele vai desconjurar o cara, entendeu? Então tem que aparecer dessa forma, para que ele se sinta à vontade, ele comece a fazer o que a gente está fazendo aqui, muito mais fácil, né? A inversão da sua alma, ok? E ele fala aqui, você desencarnou há 10 anos antes pela improbidade, não, como é que chama? Irresponsabilidade, né? De frequentar um lugar de marginal sem ele ser marginal, né? E agora você vai ter que ficar por mais 5 anos aqui. A gente sabe que o canal vermelho, né? Ele, os seres têm direito a ficar 5 anos no canal vermelho, né? Para tentar, nesses 5 anos, se reajustar não, se libertar da sua alma, né? Não se libertar da alma, se desconectar do planeta Terra, vamos dizer assim. Então, o que eu posso entender é que ele já está há 2 anos nessa situação, porque ele tem mais 5 a cumprir, entendeu? E uma outra coisa que eu percebo, o mestre Gleison vai dar uma risada agora, que fora da matéria onde as razões se encontram, ok? 2 mais 2 tem que dar 4, mestre Gleison. Porém, a espiritualidade, ela usa de todas as oportunidades. Você vê, a história do Ditim, de repente ele encontra com uma mulher, ele consegue arrancar uma confissão. Com essa confissão, a mulher se alivia, e aí vem o mentor do Ditim e fala assim, não, não, deixa que eu resolvo agora essa parada com ela, e vai lá e fala, olha, essa confissão sua, você já tem o direito, e ela se sente aliviada, ela se perdoa por essa confissão, né? E ela consegue galgar um degrau aí na evolução da sua alma. Não diz aqui, né,
o que que exatamente aconteceu, né? Para onde que ela foi, se foi para a rodoviária, se subiu de um plano para outro plano, né? Vibracional. Mas você vê que a espiritualidade está o tempo todo pegando todos as oportunidades para tentar fazer com que os seres evoluam, né, a alma para poder se libertar a centelha dos mundos manifestos. Cíntia. É, eu não entendo por que que Ditinho não pergunta para ela se ela sabe que ela morreu, diante de toda essa história que ela não entende, desorientação, não sabe como foi parar. Uhum. Por que que ele não menciona isso? Eu acho que nem o Ditinho tem certeza ainda que morreu, né? Lá no início, ele, ele Como começa, ele assim? conta, ele nem ele sabe muito bem, às vezes parece que sim, parece que não. É o que eu penso, né? Não sei. Seria ótimo, né, se ele falasse, então, peraí, me conta, como é que é, né? Entrevista de um espírito com outro espírito desencarnado. Seria maravilhoso. Porque eu pensei assim, Seria... diante de tantas histórias, né? A tia Neiva, ela não dava ponto sem nó, né? O que ela Uhum, trazia, tia Neiva era igual a Jesus. Quando ela falava alguma coisa, é porque era para prestar atenção. E essa história é uma uhum, história muito difundida, né? E sempre lembrada, faz parte do estudo formal uhum, e é trazida. Então eu estava analisando sim. por que que essa história especificamente ela ela é tão lembrada fora do estudo formal. Por que que ela é tão lembrada? Então eu estava analisando, eu não quero adiantar porque a gente ainda não leu todo, mas eu estava analisando os pontos, você estava falando de fogo etérico e tudo isso, então eu estava analisando os pontos, porque essa, para que que serve, né? Essa essa história para Sim. quem está estudando formalmente, né? Fala aí sobre várias coisas, dentre outras coisas, a desorientação após a morte do espírito, né? Que não se Uhum, desapega, obsessão familiar, tanta coisa que passa aí, né? A, uhum, a, a apropriação dos mentores no, aí nessa dimensão, a continuidade da nossa personalidade, dos problemas depois da morte. Então, tem um monte de coisa. Eu consegui analisar um monte de coisa nisso aí. E essa história, ela é cheia de detalhes, é bem longa, né? E, e, e por isso que ela tem que ter, ela tem que trazer o ensinamento tanto para o doutrinador quanto para o médium de corporação, né? E por sim. isso que eu estava perguntando. Para mim, eu tenho a impressão Conta. de que sim, que ele tinha, que ele sabia, que ele estava fora do corpo Desencadenado. físico. Ok. E aí eu me pergunto por que que ele estava conversando ali de boa com ela e ela contando toda essa história, ela ali colocou toda a desorientação dela, nesse caso, falou do apego e tudo isso, não sabe onde estava, não sabe por que que o Teodoro levou, não quero adiantar, mas aí eu estava me questionando por que que ele não perguntou. E por qual é a sua conclusão? Pode falar, não tem problema você Então, tentar. eu teria que. Não, na verdade, eu não. Eu estou começando a pensar nisso agora. Por que que ele. Hum, Porque eu achei ele crítico. Então, assim, é- é- eu não sei como ele não teve pode ver quando a gente lê, a gente vai ler mais. Ele é bem, ele não é assim que acredita em tudo e tal.
ele é bem observador, me parece. Então, se o espírito não tem consciência da sua condição, essa história ficaria um pouco, vamos dizer, um pouco a desejar. Mas vamos lá, ainda não terminou a história, né? Vai que a gente descobre de novo. Eu já ouvi algumas vezes, mas essa é uma daquelas histórias que a gente não grava tudo, obviamente, né? Não, eu não gravo tudo nada, né? Eu vou só pegando pedaços, vou emendando e Nem eu, contando com as nem palavras. eu, nem eu, nem eu. Mestre John. Então, eu não sei, mas porque essa questão que a Cintia fala é muito importante. Mas eu acho que pode ser para manter a coerência temporal nessa história. No caso, esse encontro que está narrando agora, tipo assim, já aconteceu, né, prévio à conversa com a tia Neiva. No Sim. começo dessa conversa, o Ditinho, se eu lembro bem, que eu não sei se eu lembro bem, ele pergunta para a tia Neiva: será que eu estou desencarnado? Eu desencarnei Pergunta, mesmo? ele pergunta. Ele pergunta: eu desencarnei mesmo? Então, Hum. ele não sabe. Eu estou, Para manter a eu estou morto. será que eu estou morto? É uma coisa assim. Então, eu acho Uhum. que para manter a coerência, né, se ele já falasse desse tema, assim, é alguma coisa que aconteceu previamente, que esse encontro aí não seria coerente. Mas o ponto é crucial, claro. Talvez ele tenha falado até muito mais coisa para a tia só registrou alguns pontos. Não sei, talvez. Porque é uma conversa ali entre um desencarnado e uma clarividente. Entendeu? E eu não conseguiria gravar tudo, né? Você sabe que, às vezes, por exemplo, vai numa bênção do ministro. Quando termina ali, eu já fui em bênção do ministro, e eu saí, assim, emocionado, sabe, da bênção, e daqui a pouco eu falo assim, mas o que que o ministro falou mesmo comigo? Eu não conseguia lembrar, não lembro. A primeira troca de rosas precisa Jurema incorporou na idade, entendeu? E me deu uma mensagem incrível. Eu não faço a menor ideia do que seja mais. Entendeu? Na época, assim, um negócio que bateu assim, falou, cara, era isso que eu precisava ouvir, entendeu? Então, eu imagino que também, sei lá, quanto tempo eles conversaram, o que que ela quis escrever, ou conseguiu, não sei, só especulação. Bom, uma coisa importante, né, que a gente estava falando, né, aqui sobre o ateu, né, é, e ele está falando aqui que não importa se ele é católico, se ele é espírita, é, que o que importa é o amor, né, a Deus, e aqui está usando esse nome, né, Deus, né, e é um pouco, para a gente que está tentando entrar no detalhe, a gente sabe que existem muitos deuses, né, mas o que ele quer dizer é amor ao todo, né, amor a Deus Pai Todo-Poderoso. É sempre bom a gente, quando for se referir ao Pai de Jesus, falar Deus Pai Todo-Poderoso, porque aí a gente se desvincula, né, de outros deuses, né? Porque existem outros deuses, entendeu? E alguns deles reivindicam ou reivindicavam, né, o lugar de Deus Pai Todo-Poderoso. Tudo bem. Ara, você quer continuar lendo? Quer dar oportunidade para alguém? Tem alguém aí ansioso para ler? Eu posso dar oportunidade para outra pessoa. A oportunidade está aberta. Se ninguém vai, tem que ser ele. Então, Mestre, não, eu tenho uma pergunta. então pode fazer. No caso aí que você falou, Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai de Jesus, não sei se eu entendi bem. Esse Pai de Uhum. Jesus seria também o meu Pai nesse sentido? Ou é específico só de Jesus? Não entendi. Ok.
Tá, desculpa, talvez eu não tenha explicado. Bem, é, quando Jesus ele fala assim, por exemplo, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fala. É desse Pai que eu estou falando. Quando eu falo Pai de Jesus é esse, o que Jesus chama de Pai, né? E o que Jesus chama de Pai não é o criador, o condensador da matéria, entendeu? Porque nas mitologias todas, o condensador da matéria, ele exigia sacrifício, ele guerreava, botava povo para guerrear com outro povo, ele pedia adoração, ele pedia exclusividade, né? Vocês não podem adorar outros deuses, mas como assim? Se você é o único Deus, como que outro Deus que eu vou adorar? Se ele está pedindo exclusividade, porque ele sabe que existem outros, né? Entendeu? Então, essa é uma grande confusão dentro de muitas religiões. Achar que o pai de Jesus, ou seja, pai, perdoa que eles não sabem o que faz, é o mesmo aquele que pedia adoração, que fazia, promovia a guerra. Aí não é compatível. Como que o pai de Jesus vai ser um ser que promove guerra? Um ser que se chama ciumento e vingativo. Entende? Então, quando eu falo pai de Jesus, é o todo. É aquele da onde emana tudo. E aí alguém foi lá e pegou, né, essa energia e condensou e criou o mundo material, que é o mundo que a gente vive hoje. E o que é o mundo que a gente conhece, que eu, pelo menos eu, né? E pode existir outros mundos materiais, outros universos materiais por aí que a gente não tem nem ideia, né? Entendeu, João? Sim, não, aí entendi. Aí você abriu outro problema para mim agora, mas não precisa ser debatido aqui, E eu vou levar. É, isso é uma coisa com- importante, John. hum, Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente conversa achando que está todo mundo no mesmo, na mesma página, e muitas vezes não está, entendeu? Outro dia, num grupo aí, eu não vou dizer qual, né, que seria um grupo que já poderia estar dando aula, né, ensinando construir ponte, vamos dizer assim, alguém me escreve, porque os nossos mentores, eles só querem um pouquinho da nossa adoração. Tipo assim, todo mundo quase morreu. Como assim? Que mentor que quer sua adoração? Isso não existe, entendeu? Isso não existe para um ser que vive no terceiro plano vibracional. Faixa branca não quer adoração de ninguém, não quer que ninguém chegue ali, abre o plexo e fique, faixa branca, como você é lindo, como eu te adoro, minha vida sem você. Faixa branca nunca pediu isso, entendeu? Você ri, né, assim, mas é verdade. É então, é, verdade. E aí a gente acha que está todo mundo na mesma página e o ser ainda está querendo adorar ao Pai de Jesus, entendeu? Achando que o Pai de Jesus é o mesmo Deus que pedia adoração e sacrifício de animal, entendeu? Mas vai, John, desculpa te interromper. não, não, é exatamente esse é o problema que você acabou de abrir para mim. É, como é que no sétimo plano vibracional precisaria perdoar alguém que não Ao sabe o que plano está fazendo? vibracional? Sétimo, né? No caso, o pai de Jesus seria o sétimo, ou estou equivocado? Isso. Sétimo, Então, sétimo. que precisa perdoar o quê? Nada. Aí Pensando. que abriu outro problema, mas que Aham. não precisa ser debatido aqui, eu vou levar. Só que abriu esse Uhum. problema para mim agora, né? Porque que Jesus fala, perdoa eles que não sabem o que estão fazendo, nem precisa perdoar, nem vai perdoar, não, assim, aí tem uma incoerência para mim, mas É. Tá, aí tem duas coisas, tá, John? Que eu penso. Não estou dizendo que seja verdade, eu não estou aqui para, eu tenho que ter essa resposta. Não, tá? Mas para mim faz sentido. Primeira coisa, pode ser que Jesus nunca tenha falado isso. E alguém foi lá e falou: opa, se a gente colocar isso aqui, validar que todo mundo precisa do perdão de Deus para ir para o céu ou ir para o inferno, ou não ir para o inferno. Pode ser que Jesus nunca tenha falado.
E pode ser que esse exemplo que eu esteja dando seja o pior possível, porque alguém, no presente momento, como o John, percebe e fala: opa, tem alguma coisa errada. Entendeu? E pode ser também, né? Não estou julgando o mestre, e o mestre falou igual a gente fala: Deus te abençoe. Entendeu? Vai com Deus. Como que assim vai com Deus? Se Deus está dentro de mim, não tem como eu ir com Deus, não tem como me separar dele. Eu só tenho que reconhecer ele dentro de mim. Entendeu? Mas a gente, né? Quantas vezes eu engasgo e tá bom, não vou ser tão chato assim, né? Tá tudo bem, graças a Deus. Não tá tudo bem, graças a Deus. Tá tudo bem, graças ao limpador vibratório. Porque o sol nasce, né? A representação crística é o sol. Ele nasce para todo mundo. E só não aproveita quem não está aproveitando é por conta do padrão vibratório. Então, né? Tá tudo bem, graças a Deus. Isso, o que significa essa expressão, tá tudo bem, graças a Deus? É a implantação do sistema primário. Eu sei que eu sou chato demais, demais. Eu sou uma pessoa insuportável porque, ai, Marco, todo mundo fala, tá tudo bem, graças a Deus, o que que tem? Tudo bem, tá tudo bem. Todo mundo falar, mas isso é um implante, é uma programação do sistema primário. Você vê que está rodando lá atrás, no inconsciente, no automático, e todo mundo fala. Mesmo eu, que me proponho a explicar, ou tento, né, me proponho a tentar explicar, né, que o que manda na nossa realidade é o padrão vibratório. Quando alguém me pergunta, tá tudo bem, mano? Tá tudo bem, graças a Deus. Falhei de novo. Nossa, essa programação não vai sair de mim nunca, entendeu? Mas também se eu falo, tá tudo bem, graças ao meu padrão vibratório. Aí o cara fala, nossa, tu é arrogante mesmo, hein, cara. Entendeu? Não sei o que seria pior, gente. Então, eu vejo essas duas hipóteses. Talvez tenham mais, né? Mas vamos discutir mais sobre isso. Muito boa sua observação, João. Assim, eu penso que é assim que a gente tem que ser. Fala assim, opa, isso aí não está batendo. Isso aí não faz sentido isso daí, entendeu? Se todo mundo fizesse assim, se todo mundo ficasse, sabe, não é corrigindo, a gente não tem que corrigir, a gente tem que se autocorrigir, como eu falo, né? Tá tudo bem, graças a Deus. Eu me corrijo, eu fico pensando, pô, não é graças a Deus, né? Porque quando tá ruim, Deus também tá aí da mesma forma, ele não fez nada nem, nem para lá e nem para cá, para que antes estava ruim e agora tá bom, entendeu? Só depende do meu padrão. Então, se todo mundo cuidasse disso, a gente já estava em níveis um pouco mais avançados, entendeu? Tudo bem. Então, é, paramos aqui, né? E onde estou agora? Perguntei ao final. No mundo dos espíritos, só que num plano inferior, de mentes atrasadas, né? Nesse mentes aqui, almas atrasadas, né? Porque a semana passada teve uma discussão que a nossa irmã trouxe, mas a mente, não sei o quê, eles, não, aí já entrou uma nova palavra, né? Consciência psíquica. Quando eu li esse aqui, de mentes atrasadas, de consciências psíquicas, ou seja, almas atrasadas, né? Virei sempre que me chames, né? Disse como é que é o Ricardo, né? De fato, quantas vezes me chamastes à razão? Eu não acreditava em ti, somente acreditando em tua bondade. E agora vais me deixar aqui. Gente, eu sou péssimo lendo diálogos. Vocês vão perder muito me deixando ler. Entende o que eu estou falando? Eu sou péssimo lendo diálogo. Vocês querem que eu leia, eu vou ler, mas você vai perder muito da entonação da história. Então, vamos Quer lá. que eu continue? Eu continuo. Pode ser, você tá super bem, Leandro. Tá, então eu vou continuar. Nisto, um forte estampido nos fez mudar de sintonia. Viramo-nos para um lado e vimos 3 jovens que gritavam com medo. Nos vimos em uma pracinha como qualquer outra, porém triste como se revelasse o estado da alma dos que ali estavam. Meu Deus, disse o vigário,
Se quiseres te libertar daqui mais depressa, ajuda a conduzir aquelas jovens. Vá saber do que precisam e se aceitam a tua ajuda. Como posso? Eu também tenho medo. É por isso que tanto atrasastes. Tens medo de lutar. Se sentisse amor por estas pobres jovens, irias defendê-las. Oh, pobre Ditinho! Senti vergonha do vigário e comecei a ir até as jovens. Vi preocupado que o vigário havia desaparecido. Oh, meu Deus, lembro-me bem do meu desespero. Recordei das tantas vezes na terra. E peraí que agora me perdi. Recordei que tantas vezes na terra que ele havia me alertado e eu o desprezara. Enquanto andava, ia dizendo: Deus, Pai, Espírito Santo. Palavras que o vigário havia me ensinado. Quando as jovens me viram se aproximando, se encolheram. Eu continuava a falar: Deus, Pai, Espírito Santo. Elas então, devagar, foram se achegando a mim. Foram se Peraí, chegando a mim. deixa eu falar, deixa eu parar um pouquinho. Você vê que o vigário é que a gente estava falando, né? Que os nossos irmãos mentores, eles não perdem a oportunidade, né? O vigário viu a oportunidade do Ditinho fazer o quê? Mesmo fora da matéria, prestar o auxílio, né? E isso iria ajudar ele na recuperação dele. E aí ele fala, não, mas eu estou com medo. Ele fala assim, é por isso que você está atrasado, entendeu? A tia nos conta que a gente vai se arrepender mais do que... Isso é horrível para mim, tá, gente? A gente vai se arrepender mais, assim, é horrível porque quando eu ouvi isso, eu assumi, eu falo assim, eu prefiro me arrepender de ter feito aqui na Terra, né, do que quando desencarnar, eu falo assim, não, eu me arrependi de não ter feito. Entendeu? Então a tia diz que a gente vai se arrepender mais de não ter feito do que ter feito. Entendeu? E aí é uma prova de que o mentor aí, o Ditinho é o vigário, né, falando, por isso que você está atrasado, você tem medo, porque as oportunidades aparecem, você deixa passar e tudo mais. Ok? Muito bem. Pode continuar. De onde vem? Perguntei. Fomos abandonadas por nossa família. Tivemos um desastre e ficamos irreconhecíveis. A nossa família, ninguém, não, nada. Não sabemos. Devem estar igual a mim quando passei para essa dimensão, pensei. Enquanto eu pensava, as jovens se acalmavam. Olhei em torno de nós e vi ao longe o vigário. Vamos, vamos, me acompanhem, disse as jovens, sem pestanejar. Elas me acompanharam e chegamos a uma grande casa. O vigário novamente desapareceu. Aí entendi que ele nos havia guiado para aquela casa enorme. Entramos em seu interior, havia muitas pessoas fazendo diversas coisas. Fiquei naquela sala sem saber se saía ou ficava. Até que surgiu uma senhora muito simpática, vestida como se estivesse na Idade Média, que veio com muita graça até nós. O senhor é o protegido do vigário? Perguntou-me. Sim, senhora, e estas jovens também. Muito bem, disse a senhora. Eu sou a irmã Lívia. Chegaram aqui numa hora oportuna, pois temos muito que fazer neste albergue. Meu Deus, pensei, estou condenado a 5 anos. Como irei pagar minha estada aqui? É que eu tenho que abaixar aqui. A senhora parecia ter lido meus pensamentos, porque me respondeu. Não se preocupe, eu estou precisando de todos os 4. Perguntei o que podíamos fazer e ela logo nos deu uma tarefa. De repente, ouvimos gritos. Essa mulher vive tentando suicídio, nos explicou a irmã Lívia. Como foi suicida, quer acabar de vez com a vida. Porque não quer viver. Cada vez
que faz uma loucura piora a sua situação. Bom, Eu deixa sempre... eu fazer um comentário. Você vê que a situação ele chegou numa situação. Eu vou assumir que é uma linha do tempo, que eu não sei de quanto tempo, mas vou assumir que é uma linha do tempo, né? Ele saiu lá da festa daquela senhora, né, de baixa vibração, que queriam pegar ele, né? E aí ele foi retirado dali, foi levado até a presença da moça que perdeu o filho. Aí ele somente deu ouvidos à senhora. A senhora, por algum motivo, confessou para ele tudo o que tinha acontecido e se sentiu liberta daquela situação. Aí ele já foi se encontrar com 3 moças, ajudou, e aí o que aconteceu? Ele subiu o padrão vibratório e conseguiu chegar no albergue. Olha como é que a coisa foi acontecendo, e ele agora já está no albergue de Mãe Lívia, né? E ainda assim, no albergue de Irmã Lívia, tem um ser lá que ainda está com a alma muito ativa, tentando ainda, não que você já morreu, né? Reencarnou, e ainda está tentando tirar a sua vida, mesmo não tendo vida, vamos assim dizer, né? Pode continuar. Eu sempre ouvi dizer que os suicidas ficam vagando, arrisquei falar. Sim, porém Deus não a deixou, porque com todo esse ódio e revolta, ela iria provocar muitos desencarnes, então foi preciso que agíssemos. Senti uma simpatia imensa pela mulher e me aproximei dela, e quase soltei um grito de espanto. Era Marta, velha conhecida minha. Por que o vigário me trouxera até aqui? Conheci aquela moça na cidade onde eu vivia, éramos até meio aparentados. Sei que ela se envolveu com os espíritas e a partir daí se acabou. Vocês não acham que é muita coincidência, não? Essas coisas, que a mulher gritou e era alguém que ele conhecia. E o que vocês pensam sobre isso? É por isso que eu penso que às vezes eu estou desencarnado, né? Porque estou achando que é muita coincidência. Hoje eu fui na casa de uma senhora, um cliente minha, uma senhorinha, sempre me chama. Aí quando eu abri a boca lá para falar, né, a moça veio que meu sotaque, ele falou: "Você é brasileiro?" Eu falei: "Sou, e tal, não sei o quê." E, é legal, não sei o quê. "De onde você é do Brasil?" "Rio." "Ah, eu também sou do Rio." "De que lugar do Rio?" "Ilha do Governador." "Meu Deus, eu também." Na portuguesa, eu falei: eu também." Ela: "Estudei no Lemos Cunha." "Eu também." Tipo assim, sabe, umas coincidências assim, eu falei, tá parecendo mais ou menos aqui o que está acontecendo aí. Meu Deus, será que estou desencarnado e tudo está acontecendo para minha evolução? Vocês não acham que é muita coincidência ele encontrar uma pessoa? Qual o motivo? O que vocês acham disso? Ou ninguém acha nada? Se ninguém acha nada, também não tem problema. Eu Bom, não acredito em coincidência. Ah, é isso que eu ia falar, igual a Cíntia, eu não acredito em coincidência. A gente encontra e atrai as pessoas que a gente precisa encontrar ah. exatamente as experiências que a gente precisa para a nossa evolução. É assim que eu vejo. Então, o Ditinho, ele já estava num ponto evolutivo da alma dele que ele já poderia receber pessoas próximas a ele para ajudar essas pessoas. E ajudando a pessoa, ele está se autoajudando também. Vocês concordam comigo? Tipo a gente, quando chega na doutrina, cada um chega por um motivo, né? Muitos pela dor. E daqui a pouco está trabalhando e está curando a sua dor, está se desobsediando, ajudando outros a se desobsediar. Mais ou menos isso, né, que está acontecendo com o Ditinho, ou não? Eu acho que qualquer pessoa tem a possibilidade de ajudar o outro, não precisa ter evolução nenhuma. Sempre tem oportunidade. É assim que eu vejo. Você é uma pessoa Faz sentido. completamente desequilibrada,
mas vai aparecer uma oportunidade de ajudar o outro. Eu concordo com você, Ara, mas eu penso também que os nossos irmãos, né, os mentores, eles não vão colocar uma situação para alguém que ainda está com desequilíbrio muito grande, sabe? Ou seja, todo mundo pode ajudar, mas não dá para, vamos dizer assim, um problema, uma situação, como diz lá no Rio, cabeluda, entendeu? Para alguém que está começando a pensar, entender que está desequilibrado e que precisa se equilibrar, entendeu? Todo mundo pode ajudar, mas eu penso que as oportunidades vão aparecendo conforme o nosso desenvolvimento. Mas eu entendo que todo mundo pode ajudar. Tudo bem, podemos seguir. Ah, sim, disse a irmã Lívia. Conheço bem a sua história. Não era espiritismo, mas sim uma pobre mulher que vendia suas faculdades mediúnicas. Sim, se me permite, disse eu, esses espíritas apenas recebiam presentes das pessoas que queriam agradecer. Receber presentes é o mesmo que cobrar. É uma maneira de cobrar mais caro. Pela maneira que a irmã Lívia falava, eu me convencia. Cheguei perto de Marta e ela gritou: Saia de perto de mim, Exu. Eu sou de Tinho, irmão do Júlio. Seu cachaceiro inveterado, imbecil, foi você quem matou Fulgêncio, meu marido, que nunca lhe fez qualquer mal, disse Marta, que saiu correndo e desapareceu na escuridão. Porque aqui, agora a coincidência, já acabou a coincidência, né? Por isso que Vitinho foi levado ali para encontrar para esse reajuste aí, né? Com a moça que diz que ele matou o marido dela. Tudo bem. Acabou a coincidência, né? Sim. Seu cachaceiro inveterado. Isso eu já li, né? Atônito, eu não sabia o que fazer. Tive medo de sair atrás de Marta e me perder sem a proteção de irmã Lívia. Comecei a me preocupar seriamente, e só que desta vez havia uma grande diferença. Não era comigo e sim com Marta. Como eu havia matado seu marido, procurava me lembrar daquela noite fatal. Só me recordava do barzinho. Ouvia tiros, via alguém apontando uma arma, cadáveres, sirenes de polícia e de ambulâncias. E só, mais nada. Eu matar um amigo? Deveria estar bêbado. Oh, meu Deus, sempre fui irresponsável. Porém, nunca havia chegado ao ponto de fazer tanto mal. E agora? Agora é tarde. Pobre vigário, que deve ter sofrido tanto por mim. Oh, meu Deus, não terei mais paz. Como saberei a verdade? Por acaso não será mentira desta louca? Venham, disse a irmã Lívia. Vão descansar um pouco. Descansem-se. Eu nunca tenho tempo. Nunca mais descansei. Por que a vida aqui é tão agitada? Perguntei. Posso subir? Pode subir. Deixa eu Foi. só. Tá no porquê aqui, né? É. Porque todos que desencarnam têm que passar por aqui. Os que sofreram e se reajustaram na Terra passam por cima. Os que não tiveram seus reajustes vêm se reajustar aqui. Por isso, aqui é como um oceano em tempestade. Tem algum nome esta cidade? Sim, Anoda. Porque Anodai. tem Anodai. Ah, eu não vi aqui tem um I, tá certo. Sim, Anodai. Porque é sempre noite, uma vez que o sol se esconde em uma grande muralha. Ah, disse eu, já devo estar aqui há muito tempo, porque desde que eu morri não vejo a luz do sol. Sim, isso é normal.
O sol é privilégio dos encarnados. Senti uma tristeza muito grande. Tive ânsias de sair correndo, como fizera Marta. Porém, senti que minhas forças iam se acabando. Pedi que chamassem o vigário. Eu queria morrer. O vigário chegou e fiquei meio tolhido. Por fim, eu disse: "Oh, irmã Lívia, eu queria me confessar e comungar. Tenho necessidade. Está certo este meu desejo? A esta altura, não sei mais o que está certo ou errado." Está certo, Titinho, você está certo. Precisa de energia. E só adquirimos quando temos fé e somos honestos. Você logo se salvará, porque sempre foi honesto. Tem a sorte de ter como guia este vigário, que é um santo, que nunca se afastou das normas da Santa Igreja. Ó, está vendo como que aquela que eu estava falando lá no início, né, que não importa qual é a religião, toda a religião constituída no planeta Terra, ela tem a bênção de todo e faz parte da corrente branca do Oriente Maior. E você vê aqui que ela fala que ele é um santo, porque ele nunca se afastou, né, da origem, como é que eu posso explicar? Do cerne que é, né, encontrar o amor do todo, né, o amor incondicional, encontrar o amor do Cristo. Assim, Ah, meu Deus, exclamei, vendo entrar um lindo índio de toga, que me disseram ser Ipuena. Continuei observando o cacique Ipuena, e sem saber por que, fiquei preocupado com ele. O vigário, sem tomar conta dos meus pensamentos, chegou-se a mim. Agora, você pode subir um pouquinho? Deixa eu voltar lá. O vigário, sem tomar conta dos meus pensamentos, chegou-se a mim e foi me acalmando. Filho, diga tudo que te vai na alma. Liberta-te dos seus pensamentos, dos teus pensamentos. Arranques do peito todo o mal que te aflige. Então contei-lhe tudo que me sufocava, o mal que fizera, praticando os atos inescrupulosos quando estava em meu corpo. A dor dos meus dias de sol desperdiçados, as oportunidades perdidas. O bom vigário colocou a mão sobre minha cabeça, emitindo um raio de luz com tanta energia que me veio instantaneamente uma sensação de equilíbrio, sentindo-me como se estivesse em uma das lindas manhãs de sol na terra. Que saudade senti agora, que firmeza. Abracei a irmã Lívia dizendo: serei sempre um seu servo, para te servir com amor. Irmã Lívia sorriu e me avisou: suas amigas, as 3 jovens, vão partir. São espíritas. E Ipuena veio buscá-las. Serão levadas para o sono cultural, pois terão que reencarnar. Uma das jovens se aproximou e pediu ao vigário que a ouvisse em confissão. Como? Bradei. Ela é uma espírita e quer se confessar? Oh, Ditinho, como pode ser tão egoísta? Falou o vigário. Aqui não há restrições por nenhuma seita ou religião. Aqui é um vale de recuperação. Temos que ajudar as pessoas em qualquer circunstância. Não devemos escolher as pessoas que nos procuram. A jovem foi com o vigário para mais distante de nós. Irmã Lívia abraçou Ipuena, saudando-o, grande cavaleiro. Sustenta um terreiro, cabana de Pai Jerônimo, com todo amor e honestidade. Soube que lá já conseguiram evoluir. mais uma vez, outra doutrina, tá vendo? E que não importa qual religião, qual doutrina, todas estão debaixo das correntes brancas do Oriente Maior. Pode seguir. Só uma coisa que eu queria falar aqui, né? Pode falar. Que nesse lugar tem lá, né?
espírita, tem os católicos, e esse é o albergue da Mãe Albergue de Mãe Lívia? Lívia, Irmã É. Lívia. E aonde é que fica isso no mundo espiritual? Você sabe? Eu estou pensando aqui. Eu entendo, posso pesquisar um pouquinho mais, mas eu entendo que é no Canal Vermelho. Então, aquela nossa teoria que o canal vermelho é para os jaguares, tá errado. É um pouco mais Não, abaixo esse do Canal Vermelho. um pouco mais abaixo, né? Abaixo à Mas, direita, é. mas um pouco mais abaixo, que primeiro você passa pelo Irmã Lívia, para depois o Canal Vermelho? Ao contrário, Canal Ou- Vermelho e Uhum. Então, você primeiro passa pelo Canal Vermelho, é isso que eu imaginava. Por isso que eu achava que no limiar, né? Como se fosse uma casa transitória, né? No Canal Vermelho, aí você, Irmã Lívia, e quando você, né? Porque tudo é psíquico, né? Quando o psique está bem, quando entende, aí você vai subindo. Mas quando falou esse nosso, não. O meu é que o Canal Vermelho é universal. E na doutrina do amanhecer se dá o nome de Canal Vermelho, né? Não era o meu pensamento. E a única pessoa que fez lá o estudo, né, também colocou lá no grupo é, que ela chegou à conclusão também de que Canal Vermelho é universal, é um lugar universal que na doutrina é chamado de Canal Vermelho. Assim como Pedra Branca é universal e na doutrina é chamado de Pedra Branca. Como sono cultural é universal e na doutrina é chamado de sono cultural. Ok? Uhum. Muito bem. E também uma coisa que eu notei aqui que ela fala que não tem sol, né? Que é sempre de É, noite. exato. Não tem sol. Você vê no trabalho de defumação na mesa, que a gente fala, quando está falando do trabalho, seguirão para um outro lugar que existe outro sol, né? Esse outro sol é que não tem sol, que só tem a lua, tá, entendeu? só complementando lá o Pode albergue falar. de Bolívia, é onde ficam os Cavaleiros de Oxóssi, né? E ele fica na zona de São Lázaro, que é para baixo do Vale das Sombras. E geograficamente assim fica difícil da gente saber. Porque a tia Neiva, ela pediu para desenhar, né? Daí tem um quadro, se você quiser trazer depois. Vamos trazer semana que vem, então. Então vamos parar aqui, ó, nessa Oddity Concord, você é tão egoísta. E aí eu vou tentar buscar esse quadro, você me ajuda, Dani, por gentileza. E, e aí semana que vem a gente começa aqui já colocando o quadro, que eu acho que vai esclarecer muito. Então, já coloquei lá no grupo onde a gente parou. Eu vou para a gravação para a gente fazer o encerramento na nossa atividade.